Olá pessoal, gente, vamos falar hoje de um outro assunto super polêmico. A gente fez aquele há alguns dias falando da homossexualidade e por conta daquele teve muitas perguntas, muitas coisas que mandaram para mim falando sobre o racismo no tempo do cangaço. Muita gente dizendo que a conversa que não existia, que Lampião era negro, que tinha muitos negros nos bandos e isso, aquilo outro. Pessoal, eu queria começar dizendo o seguinte: para mim e para outros colegas que nós conversamos com remanescentes, é muito difícil a gente tratar de determinados assuntos com pessoas que não tiveram essa oportunidade. Por quê? Porque as pessoas estão se baseando principalmente nas suas convicções e por não admitirem de forma alguma que se pense diferente, ou porque nunca ouviram de ninguém que viveu a época falando. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês e breve eu vou fazer um vídeo com remanescentes falando sobre essa história de racismo. Vou dar um exemplo. Eu tenho um cangaceiro que eu gravei, um ex-cangaceiro que é negro, e quando eu gravei com ele, ele disse com essas palavras, que vocês vão ver depois no vídeo que eu postarei brevemente. Ele diz assim: eu sou negro, mas eu não gosto de negro. Por isso e aquilo outro. Eu tenho um cangaceiro dizendo isso. Da mesma forma, eu tenho volantes contando a mesma coisa. Vou dar um exemplo aqui com duas pessoas que eu conheci e que hoje eu tenho uma amizade enorme com a família dessas pessoas, principalmente do Tenente João Gomes de Lira. Eu tenho um depoimento aqui no canal, sim, que já foi postado, aonde o Tenente Neco de Pautilha diz o seguinte: ia ficar ruim para o João Gomes quando ele chegasse aqui porque ele era negro. Ou seja, existia sim um racismo naquela época, inclusive do próprio Lampião. Isso existem relatos em literatura antiga, onde se fala isso. Para muita gente é quase inadmissível, simplesmente porque tinha negros no bando. Isso, pessoal, quem está dizendo não sou eu, Aderbal, não. Eu não vivi naquela época, mas eu ouvi de pessoas que viveram. Então é um pouco diferente aquelas pessoas que não tiveram essa oportunidade ter um entendimento de uma história dessa da maneira que eu tenho. Ou seja, eu também não posso ir de encontro às minhas convicções. Quando eu pesquiso o cangaço, qualquer outra história, eu vou pelo caminho que eu acho que é o mais lógico. Eu não vou de acordo com o meu pensamento. Se eu fosse de acordo em tudo que eu fosse falar baseado nas coisas que eu pensava no início, gente, o que eu iria dizer aqui para vocês ia ser totalmente diferente do que o que eu falo hoje. A começar que quando eu iniciei nisso daí, para mim, realmente os cangaceiros eram um bando de heróis, era um bando de paladinos. E eu descobri da própria boca daqueles que eu conheci que não era bem por aí. Outra coisa, existe aqui no canal um vídeo que se chama Racismo no Tempo do Cangaço, onde dois pesquisadores, a quem eu reputo como sendo dos maiores pesquisadores, estão entre os melhores pesquisadores da história do cangaço, que é o pesquisador Ivanildo Silveira e o pesquisador Sérgio Dantas, dois homens que todos sabem como eles tratam a história com seriedade, como eles tratam a história nua e crua, como se diz, depoimento deles dois explicando o porquê desse racismo na época do cangaço. Quem não assistiu ainda, procure Racismo na Época do Cangaço. Isso está aqui no canal com esses dois grandes pesquisadores. Outra coisa, gente, Lampião. Vamos falar aqui de Lampião, a história da cor. Hoje é um tema muito atualíssimo ainda, hoje muito mais do que naquela época. Naquela época ninguém nem se questionava certas coisas que eram feitas e que eram ditas. Lampião, gente, no início da vida dele, Lampião não era daquela cor que ele ficou no final do cangaço, não. Se vocês procurarem aqui no canal, tem um depoimento do seu Luiz de Cazuza que conheceu Virgulino. Ele conheceu Virgulino antes de Virgulino se tornar Lampião. E a gente tem uma gravação com ele, que está aqui no canal, onde ele mostra uma foto de Lampião, que está pendurado numa parede, Lampião já bem mais velho. O seu Luiz olha para a foto e diz assim: ele não era dessa cor não, ele era branco.
Ele ficou assim por conta do sol maltratando ele. Viveu a vida todinha debaixo do sol. E é verdade, eu tiro por mim. Eu me considero negro? Não. Me considero branco? Também não. Eu sou uma mistura de todas as raças. Mas se eu passar, digamos, um mês sem levar sol, a minha pele fica mais branca. Agora, se eu passar um mês no sol, eu fico negro. A minha pele vai mudar e eu vou ficar negro para muita gente. Ou seja, eu sou uma mistura de tudo. E o racismo que existia naquele tempo, que vocês devem procurar aqui o vídeo do Ivanildo Silveira e do Sérgio Dantas, o racismo no tempo do cangaço, eles explicam tintim por tintim que o racismo da época do cangaço não é igual ao que a gente trata racismo hoje. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque eu sugiro que vocês, ao terminar aqui esse vídeo, procurem e assistam, porque vocês vão ver que é bem interessante o que eles falam. Outra coisa, dentro da volante, vamos falar das volantes do preconceito. Todos vocês já ouviram falar no nego e gino. Quantos depoimentos vocês já ouviram se tratando do policial volante de negro e gino? Quantos de vocês já viram falando de jararaca ou então de Zé Baiano como um negro feio e horroroso? Isso era dito em eventos do cangaço até a década de 90. Na década de 90 isso era dito. Por quê? Porque já vinha de muito tempo. Aí eu faço como outro. Um homem como Zé Baiano, hoje, estaria desfilando na alta costura em Paris e em outros lugares aí do mundo. Que era um cara alto, musculoso, e se você pegar uma foto de Zé Baiano, ele não tem nada de horroroso, de feio, como dizia um chimpanzé, um gorila do sertão. Nada disso. Isso era um preconceito enraizado já de outras formas. Então, todas essas histórias que eu estou contando aqui para vocês são coisas, a grande maioria delas, que eu presenciei. Cangaceiros, volantes e coiteiros falando. Vou citar um outro exemplo que vocês já viram aqui no canal. E esse exemplo é com Durval Rosa. Quem conheceu Durval sabe que Durval, sim, era um homem branco, de feições brancas. E Durval, no depoimento lá de Angico, o que ele diz em relação, eu não lembro agora se era sobre elétrico ou era sobre quinta-feira. Quem assistiu vai lembrar. Ele diz mais ou menos assim. Ele era alaranjado, era meio vermelho e de cabelo ruim. O que significa esse cabelo ruim que o Durval falou? Significa que ele tinha o cabelo enrolado? Que ele tinha o cabelo crespo? O que significa? Tem algo a ver também, claro, já vindo aí lá da época da escravidão, que naquela época não fazia tanto tempo que o período estava longe da época que ainda existia escravos aqui no Brasil. Então, pessoal, quando eu falo essas coisas aqui, nesse bate-papo aqui da gente, embora não seja uma live, mas eu respondo a todos vocês no perguntas e respostas e às vezes escrevendo também. Então, quando eu falo isso, gente, não sou eu, Aderbal, que estou dizendo não. Eu tive a sorte de ouvir deles falando isso. Então, eu digo até, não me recrimine, nem me chame de mentiroso, nem isso, nem aquilo outro, não. Porque quem fala não é eu. Eu poderia até sim esconder esse tipo de coisa e contar só o que muita gente quer ouvir. Que não existia racismo, que não existia estupro, ou seja, que era tudo a mil maravilhas, digamos assim, né? E eu não posso fazer isso. Como pesquisador, eu não posso e não tenho o direito de contar uma história que não corresponde ao que eu ouvi. Eu estou também querendo dizer com isso que eu estou dizendo a verdade absoluta? Não, eu não vivi naquela época. Mais uma vez eu repito, respeito a todas as opiniões, mas eu procuro ser lógico, procuro bater os depoimentos, ver onde é que está errado, onde é que está certo. E esse do racismo, eu tenho vários depoimentos falando, sim, que existia racismo e que o próprio Lampião também tratava algumas pessoas com ranço, porque eram negras. Muito embora ele também, como o Luiz de Cazuza disse, depois de levar tanto sol, enegreceu também, certo? E nós somos uma mistura de raças. E ainda hoje, esse tema, infelizmente, ainda não foi sanado de vez, o que já deveria ter sido há muito tempo, porque é um tema atualíssimo e a gente, sim, tem que combater isso. Eu, que não me considero negro puro, muita gente me chama de neguinho, de nego, disso e daquilo outro. Imagine naquela época. Existem testemunhos oculares que eu gravei também, que presenciaram testemunhas de racismo dos cangaceiros, inclusive do chefe. Isso é fato, isso aconteceu.
Então a gente tem que tratar a história, pessoal, do jeito mais correto possível, tá certo? E como vocês podem ver, eu já estou aqui com a camisa da nossa próxima expedição, que se realizará agora em julho, e a camisa dessa expedição vai ser cinza. E em janeiro, uma expedição diferenciada, uma expedição pela Rota Mística, que eu já falei aqui, que vai misturar cangaço com misticismo, com religiosidade. E eu vou gravar um vídeo junto com o professor Lemuel Rodrigues, um grande especialista em cangaço e em religiosidade, em misticismo, e nós vamos estar juntos nessa expedição que vai acontecer em janeiro. Mais uma vez agradecendo também as pessoas que estão contribuindo aí com o canal com Pix, já que desde que eu tive o problema com o YouTube eu perdi muita coisa, inclusive muitos membros do canal, não tenho mais nenhum membro no canal. Perdi muitos seguidores por conta do problema que aconteceu, que hackearam o meu canal. Então eu queria agradecer a todos vocês que confiam no trabalho que eu faço e que estão sempre junto, e deixem suas perguntas, de próximas perguntas e respostas. Eu tentarei responder a todos, e o próximo vídeo vai ser com um dos remanescentes. Abração e tamo junto.